Olá pessoal, essa é a aula 9 e vamos falar de switch em C Sharp. E o que vocês vão precisar é ter um projeto console, assistir a aula 5 e depois venha praticar essa aula aqui, tá bom? Vamos para a documentação. Então, fiz essa documentação aqui como nos outros, né? Já tinha comentado o que ia fazer e explicar um pouco. Então, use o switch para selecionar um dos muitos blocos de código a ser executado. O que quer dizer? Diferente da outra aula que a gente falou sobre if e else, né? O switch, ele recebe uma condição e ele tem um case, né? O case seria como se fosse o if, né? A condição que vai entrar no bloco. Então, nesse caso daqui, nesse programa que eu fiz um programa simplesinho para receber um valor digitado de 1 até 12, que seriam os meses. E aqui a variável eu passei no switch, que poderia ser a variável, pode ser a variável ou um valor fixo. Então, se fosse um valor fixo, ele ia procurar qual é a condição que ele ia entrar no bloco. Nesse caso aqui, se fosse tipo o valor 1, que ele passou no console, então ele vai cair nesse primeiro bloco, né? E vai imprimir janeiro. E se for 2, vai ser fevereiro e assim sucessivamente. No switch, ele tem um case, que seria as condições. Também ele tem um break, né? O break é como se fosse uma pausa. Então, quando ele achou a condição, ele pausa, ele não faz mais nada. Ele achou, beleza. Agora também ele tem uma outra propriedade chamada default, né? Que o que significa? Se ele não achou nenhuma das condições passadas, ele vai imprimir algo ou alguma implementação que você fizer, né? Como default. Se ele não encontrou, escreva implemente isso. Nesse caso aqui eu coloquei esse mês não existe, né? Então vamos copiar esse código e ver lá no Visual Studio. Ó, estando aqui no Visual Studio, eu vou colar aquele código e vou executar aqui. Pronto, ó. Ele executou e aqui ele está pedindo, ó, digita o valor do mês de 1 até 12. Eu vou digitar 5. Vamos ver o que ele vai imprimir? Ele imprimiu maio, porque ele caiu nessa condição daqui. Agora vamos executar de novo. Pronto, ó. Ele compilou de novo e eu vou colocar um valor que não existe, eu vou colocar 0, né? E ele vai dizer, esse mês não existe, porque foi um valor default, né? Que não, se não caiu nenhuma condição, ele sempre vai cair nesse bloco aqui. O case também serve no caso, vamos dizer aqui, ó, eu fosse e vamos dar um exemplo aqui, mas na vida real pode ter outro, né? Por exemplo, se eu digitar um 1 e o 2, ele vai imprimir esse mesmo console. Então aqui eu vou colocar janeiro ou fevereiro, né? Então, se eu digitar um 1 ou 2, ele imprime esse console daqui. Essa condição poderia ser outra coisa na vida real, mas nesse exemplo aqui é só para dizer que o case, né, você pode botar várias condições para implementar a mesma coisa no bloco, né? Então, vamos executar. Ó, executei e eu vou digitar o valor 1. Vamos ver o que ele vai imprimir? Aqui, ó, janeiro ou fevereiro, tá vendo? Então, vamos voltar para a documentação, que eu fiz um exercício simples para a gente poder praticar, tá bom? Então, voltando para a documentação, eu fiz esse exercício aqui, vamos lá, né? Em uma loja, fornece 10% de desconto para os funcionários e 5% de desconto para os clientes. Faça um programa que calcule o valor total a ser pago por uma pessoa. O programa deverá ler o valor total da compra e efetuar da compra efetuada e um código que identifique se o comprador é cliente ou funcionário. Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo que o cliente fosse o código 1 e o funcionário fosse o código 2. Então, esse programa ele tem que a pessoa digitar o valor total e depois falar qual é o código para a gente poder dar o desconto, né? Nesse caso aqui, eu não coloquei que seria com suíte, mas sempre falei, né? Assim, tipo, que eu vou dar o assunto
e depois o exercício. Como o assunto for sobre switch, a gente vai fazer o exercício com o switch, tá bom? Então vamos lá pro Visual Studio. Ó, estando aqui no Visual Studio, eu coloquei o comentário aqui, né? Pra gente ir fazendo e não esquecer de nada. Então, o primeiro ponto, né, que ele fala aqui, ó, o programa deverá ler o valor total da compra efetuada e o código, né? Então, vamos fazer isso primeiro para ele poder digitar, né? Então, vamos botar aqui, ó, informe o valor total da compra. Dois pontinhos e espaço para ele digitar, né? E aqui é o write line. Prontinho. Depois eu vou fazer uma variável chamada double e falar que é o valor total, né? O valor total, pode ser. Aí eu boto double e peça, né? Para poder converter no console. Eu já fiz assim, já expliquei o porquê tem que converter, né? É só botar nas minhas aulas que vocês vão entender. Mas, resumindo aqui, é porque o valor do console ele volta string. E a gente quer calcular com esse valor do double, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, já fiz a variável, que seria o valor total, para ele digitar. E agora falta o valor do código, né? Então, nesse caso aqui, para ficar bonitinho lá no console, o que eu vou fazer? Eu vou colocar opções, né, de códigos, e aqui eu vou colocar quais são os códigos. Eu vou fazer assim, ó. Esse aqui vai ser 1 para cliente e 2 para funcionário. Prontinho. E agora eu vou falar assim, ó. Digite o valor. Vamos lá. Ai, Érica, você tem que. Eu quero deixar tudo detalhadozinho. Digite o valor do código. Prontinho. Ele vai digitar. Aí aqui a gente pode deixar o write line, né? Acabou. E agora eu vou fazer o valor do código. Então, eu coloco integer código, que vai ser integer.password, e coloco aqui, ó, console read line. Prontinho. E agora vamos fazer o switch, né? Então, vamos criar um bloco aqui do switch. Prontinho. E aqui o que ele vai receber? Lá ele estava recebendo o mês. Nesse caso, ele vai receber o código. E agora vamos fazer os blocos de condições, usando o que? O case, né? Então, se ele digitar um 1, eu vou colocar um break para ele. E aqui o que ele vai fazer? Eu vou fazer o cálculo lá para dar o desconto, né? Que o desconto do 1, que é o cliente, né? Seria 5% de desconto, né? Então, como seria para tirar o desconto? Seria multiplicar o valor multiplicado por esse percentual, né? E depois você faz a subtração. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Esse menos igual, eu explico ele em outra aula. Então, volta aí alguns vídeos, né? E eu vou explicar sobre esses parâmetros aqui, né? Mas seria a mesma coisa você subtraindo o valor do resultado aqui. Aí, nesse caso, eu não preciso colocar valor aqui de novo, menos, né? Então, de vez eu fazer isso aqui, o que eu faço? Eu tiro essa parte
e coloco o menos assim, tá bom? Então, aqui eu vou fazer para ele tirar o desconto, que seria valor multiplicado pelo percentual, que será 0,05, tá bom? Para ele dar o desconto. E aqui eu vou colocar um console para ele falar qual foi o valor do desconto que ele deu. Então, vou fazer uma interpolação aqui e colocar uma mensagem, né? Você teve um desconto de 5%. E o valor total a ser pago bota um R dólar, pode botar aqui junto e eu coloco que seria esse valor, porque aqui ele já tira, né, o valor do desconto. Então seria dessa forma aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa para o segundo. Agora, ó, eu vou mudar aqui, ó, para valor 2. E aqui ele tem desconto de 10%. A diferença, né? Aqui, ó. O funcionário, ele vai ter 10% de desconto, que o código é 2, beleza. E aqui eu vou mudar esse valor aqui, ó. Você teve um desconto de 10%, o valor a ser pago, ele vai mostrar. Deixa eu botar um ponto de vez uma vírgula. E o próximo seria o quê? O próximo, se ele não digitar outro valor, eu vou colocar aqui o valor default. Então, default. Pronto. Eu coloquei esse valor. Eita, eu quero deixar bem alinhado, mas não tem como não, mas tudo bem. E aqui eu vou colocar. Vou tirar isso aqui. Não, isso aqui eu deixo, né? Mas aqui eu vou falar que você não teve. Você não teve desconto, né? Beleza, então aqui o que a gente fez? A gente fez um switch passando o código e aqui as condições para ele poder entrar. Então, se a gente digitar 1, ele vai fazer esse desconto. Se ele digitar 2, ele vai fazer esse bloco. E se ele digitar default, ele vai entrar nesse bloco daqui. Então, vamos ver se está certo ou se eu esqueci de alguma coisa. Vamos rodar, né? Prontinho, rodando aqui. Ele fala, informe o valor total da compra. Então, vamos falar que é R$100. Opções de código. Digita o valor do código, né? Eu vou digitar o valor 1. E ele me deu, aqui ó, você teve um desconto de 5% e o valor total a ser pago é 95 de R$100, né? Então tá correto. Agora vamos rodar de novo. Prontinho. Agora eu vou digitar 100 de novo e colocar o código 2. 90. Então ele tá dando desconto certinho. Se eu rodar de novo, vamos embora, a terceira vez, só para a gente mostrar o exemplo do default. Prontinho, então eu vou digitar 100 de novo. E nesse caso eu vou colocar o código 3. Aí ele falou, você não teve desconto, o valor total a ser pago é R$100. Então, funcionou perfeitamente, né, gente? Então é isso, eu sei que é um exemplo bem simples, mas é mais para praticar mesmo. E vocês podem fazer outras maneiras para ir praticando, né? E é isso por hoje, tá bom? Beijão para vocês e até mais.